Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu gostaria que você acompanhasse, abrisse a Bíblia e já acompanhasse. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 14 ao 21. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 14 ao 21. Vou passar a leitura. Amém? Se vocês estão aí abrindo, vai abrindo aí, vai conseguir. Amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai-vos vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentavam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício a ídolos é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos erros no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai maravilhoso, muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos por tudo. Obrigado, Isaías. Nesse momento agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações de cada irmão, de cada irmã que aqui se faz presente, dentro da tua palavra, nos instruindo, nos ensinando, nos guiando na verdade, para a glória e louvor do teu nome. Esta é a nossa oração, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Irmãos, eu usei esse texto aqui, falando sobre idolatria, sobre culto a ídolos e festas a ídolos. É o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Eu gostaria de começar com a introdução aqui, falando sobre todos os anos. Milhares e milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo, celebram a festa junina. E esta festa, ela é uma tradição. É uma tradição passada de pais para filho. E ela é uma festa celebrada pela Igreja Católica. A Igreja Católica celebra, E não só a Igreja Católica, como algumas igrejas evangélicas, elas, nesse período, têm celebrado esta festa. E fazem nas igrejas programações direcionadas a este período junino. E a pergunta seria, ou a pergunta é certo a Igreja de Cristo celebrar a festa junina? Alguns pastores acreditam que pode sim celebrar. Alguns pastores defendem essa ideia, mas outros pastores dizem que não. Então, amados, o texto que nós acabamos de ler aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, do 14 ao 21, o apóstolo Paulo está advertindo a igreja de Corinto a eles fugir da idolatria, porque havia sempre o perigo dos crentes convertidos e batizados da igreja de Corinto, que participavam da ceia do Senhor, ser muitas vezes convidados para ir a templos de ídolos e participar dos banquetes que existiam naqueles tempos, comida oferecida a ídolos, festas a ídolos. E Paulo diz que se sentar à mesa do ídolo é ter associação com o próprio ídolo, e que o ídolo, amados, ele é um demônio. Por trás daquele ídolo, por trás daquele falso Deus está demônios. Então o texto que nós lemos
diz aqui no verso 19 ao 21, Paulo diz assim: que digo, pois, que o sacrifício a ídolos é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos tornei associado aos demônios. Verso 21: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que aconteceu na igreja de Corinto, amado? Nós sabemos que na cidade de Corinto havia muitos templos de deuses pagãos. E nesses templos se celebravam, tinham festa, tinha cultos pagãos, e ali eles sacrificavam carnes a ídolos, e muitas pessoas participavam daquela festa, daquele culto. E Paulo está dizendo à igreja de Corinto que na realidade o que eles estavam fazendo, sacrificando a ídolo, participando da mesa dos ídolos, eles estavam sendo cúmplices, participando das mesas dos demônios, e não podiam mais, porque agora eles participavam da ceia do Senhor, da comunhão com Cristo. Sentar à mesa com ídolos, sentar à mesa com Cristo envolve comunhão. Então, amados, em primeiro lugar, para que nós venhamos entender se é lícito um crente comemorar a festa junina, se é lícito uma igreja realizar festas juninas dentro do templo cristão, primeiramente nós temos que saber de onde surgiu a origem das festas juninas. De onde surgiu a origem dessa festa? Porque a festa junina é comemorada em junho, no mês de junho. Meus irmãos, no hemisfério sul, que é aqui no Brasil, marca o início do inverno nessa época. Aqui no Brasil, o mês de junho é o mês de inverno, mas no hemisfério norte marca o início do verão. Nos países europeus, como o hemisfério norte, como Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, o povo nórdico, no mês de junho eles celebravam uma festa chamada o solstício de verão. A palavra meio difícil de falar. É o solstício de verão, que era uma festa junina que tinha a ver com comemoração de festividade pagã. Então essa festa eles faziam comemoração a ídolos nesses países da Europa, e era o dia mais longo do ano, onde as pessoas aproveitavam melhor o verão, quando o sol estava no seu ápice. Então comemorava essa data como festividade de adoração aos deuses da fertilidade, aos deuses da agricultura. No dia 21 de junho existia essa festa, o solstício de verão, onde o sol, na cultura pagã, na cultura do povo pagão aqui não é porque é uma pessoa que não tem religião, pagão aqui é uma pessoa que adora falsos deuses. Então nessa cultura desses pagãos era cultuado o sol como se fosse um deus, e associava o sol à fertilidade, tanto o sol como a chuva. Então os povos pagãos, amado, esse hemisfério norte, realizavam festas em homenagem aos deuses pagãos da agricultura, pois eles acreditavam que eles realizando essas festas, essas cerimônias, essa adoração, a agricultura iria prosperar e teria uma agricultura mais produtiva. E eles cultuavam os elementos da natureza a fim de buscar a fertilidade. Então, mas a festa junina, essa festa junina, ela tem uma origem pagã. Como foi que essa festa foi parar no catolicismo? Amados, com o advento da Igreja Católica, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica se espalhou pela Europa,
E quando a igreja começou a se espalhar, o seu domínio, eles teve conflitos com essas festas pagãs, pois a cultura da época comemorava aos deuses pagãos. Então, o que a Igreja Católica fez para atrair mais membros, mais pessoas para si, né? Eles juntaram essa comemoração de uma festa pagã à comemoração religiosa católica. O que na verdade a Igreja Católica fez foi um sincretismo religioso. Essa palavra sincretismo significa sincronizar, alinhar. Então, eles alinharam a cultura pagã com o cristianismo, misturando os cultos pagãos com o cristão. Então, a Igreja Católica começou a associar a festa junina, né, que era dos pagãos, dos falsos deuses da fertilidade, para santos católicos. E aí, onde vem, no mês de junho, a comemoração a Santo Antônio, que é o santo que faz casamento, né? Segundo a Igreja Católica, né? São Pedro e São João. Então, amados, a igreja usou esse artifício para atrair mais membros, para que a igreja crescesse mais. Então, amados, no Brasil, no catolicismo romano, o que a festa junina comemora? No catolicismo, amado, a festa junina tem objetivo religioso e idólatra. Festa junina é uma festa idólatra, a ídolos. No Brasil é assim: a comemoração é a Santo Antônio, né, a São Pedro e São João. Então, esta festa que nós estamos vendo aí é uma festa idólatra, é utilizada tradicionalmente para comemorar o nascimento de João Batista. E como uma festa religiosa, ela tem elementos com fins religiosos. Você vê elementos como fogueira, como fogos de artifício, como bandeiras para santos, quadrilhas, comidas típicas. Cada um desses elementos tem o seu significado na fé de cunho religioso, mas nada foi criado por acaso, não. Tudo que você vê na festa junina tem um significado, embora muitas pessoas participam dessa festa e não tenham esse conhecimento. E muitos cristãos também. Então, amados, por exemplo, as quadrilhas, né? Tem as quadrilhas em alguns países. As quadrilhas eram de uma raiz de festas pagãs, comemorando a fertilidade e as colheitas. As fogueiras que nós vemos hoje, que eles acendem a fogueira, né, no dia de Santo Antônio, São Pedro e São João, na realidade as fogueiras eram originalmente acesas para celebrar o solstício de verão, que era essa festa de comemoração a falsos deuses pagãos da fertilidade. Então, amado, as práticas europeias pagãs atribuíam acender as fogueiras para espantar as pestes da lavoura. Havia ali, né, algo místico ali, que eles acreditavam que acender as fogueiras, né, quando acendia uma fogueira, estava espantando as pestes da lavoura. Então os pagãos viam o fogo como um elemento mágico para espantar as pestes da lavoura. No catolicismo, amado, a fogueira passou a ser associada ao nascimento de João Batista no dia 24 de junho. E claro que isso não tem base bíblica nenhuma. O que eles fizeram foi passar uma festa pagã para tentar encaixar em uma festa cristã. Então, amados, para muitos, acender uma fogueira que para muitos é algo tão simples, é um ato de fé, de proteção, que o fogo afasta os maus espíritos e traz boas energias. A cultura toda é essa, amados, só que muitos não entendem isso. Então, em algumas regiões existe a tradição de pular sobre a fogueira, que é um ato simbólico de coragem e de purificação. É um ato simbólico de coragem e purificação.
E nós vemos que a festa junina é uma festa de origem pagã que os católicos transferiram para o cristianismo, para a idolatria dos santos católicos. E é uma festa cheia de quê? Superstição. Superstição, algo que o cristão não pode ter, nem se associar a essa superstição. Superstições o quê? Religiosas. Tem muitas superstições religiosas. E os fogos de artifício, amados, nas festas juninas, também tem superstições religiosas, como os fogos espantavam maus espíritos. No Nordeste há uma lenda de que os fogos, servem para acordar São João no dia 24 de junho, pois ele está adormecido para não ser tentado. Veja que tudo tem uma superstição, amados, e algo envolvido com religião. Então, amados, a festa junina não é uma festa cristã, ela é uma festa ligada à idolatria e muita superstição religiosa. E eu vou chegar naquela parte das pessoas que dizem: não, mas eu participo da festa junina sem esse intuito religioso. Será? Será que as pessoas que dizem: não, eu participo da festa junina sem esse intuito religioso, eles não soltam um fogozinho, eles não acendem uma fogueira? Será que não tem elementos religiosos nisso aí, amados? Meus irmãos, parecem coisas simples, coisas que a gente olha: pastor, isso não tem valor nenhum. Tem, meus irmãos. 1 Coríntios 10, do 14 ao 20, o apóstolo Paulo deixa claro: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falam como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aquele que se alimenta dos sacrifícios são participantes do altar? Quem se alimenta do sacrifício de um altar idólatra, ele está participando desse altar idólatra. Que digo, pois, que o sacrifício a ídolos é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Porque alguns dizem: o ídolo para mim não tem valor nenhum, é um boneco de barro. Mas o que é que Paulo diz? O que está por trás de um ídolo? Ele diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios, porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque aqui também estava relacionado a um culto a falso deus pagão, festa pagã, e tinha comida também naquele tempo. E aquela comida era oferecida a ídolos dentro daquele tempo. Então, amados, mesmo que essa festa seja trazida, pelos nomes de personagens bíblicos, como João, Pedro, e Santo Antônio, que eu não sei quem é esse, a tradição católica fala que existe, eu não sei, a Bíblia não fala dele, amém? Mas ela foi estabelecida, mas para a adoração a ídolos. Nós não podemos fazer atos de adoração a criatura nenhuma, só a Deus. Nós não podemos cultuar a nenhum ser, a não ser ao próprio Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Então, mas como cristão genuíno, nós não podemos compartilhar de um culto ou de uma festa que foi criada para idolatria. Desde o início era uma festa que foi criada para adorar falsos ídolos, falsos deuses. Então, amado, participar deste
culto ou festa é o mesmo que estar em comunhão com o ídolo. É a mesma coisa. Assentar-se à mesa da idolatria é o mesmo que estar em comunhão com o ídolo. Participar da mesa sacrificada a ídolos é estar em comunhão com ídolos. Logo que participar de uma festa que é consagrada à idolatria é o mesmo que estar em comunhão com aquele ídolo, do qual está sendo comemorado aquela festa ou aquele culto. Por isso Paulo fala do verso 17 ao 20 início, né? Quando ele, no verso 19, que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes eu digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio, que as sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios, porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio, porque, meu irmão, está associado. Está associado. Então, meus queridos, talvez muitos vão dizer: pastor, meu irmão, eu estou ali, mas eu não participo da idolatria. Para mim, o ídolo não é nada, eu só estou ali, né, para me divertir. Mas de qualquer forma, mas Efésios 5:11 diz assim: não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Idolatria é obras infrutíferas das trevas. Então, o que é ser cúmplice? Ser cúmplice é quem participa de alguma coisa junto com o outro. Se eu estou ali naquele meio, por que eu estou ali? Para que eu vou estar praticando as mesmas coisas que aquelas pessoas estão? Ainda que eu não acredite que o ídolo seja alguma coisa. Então, mas o apóstolo Paulo diz que o cristão não deve participar de cultos ou festas onde ídolos são cultuados, né? Mas sempre vai existir pessoas que vão dizer: mas eu não vou para essas festas para idolatrar santos ou falsos deuses. Eu vou para curtir, eu vou para brincar. Mas não interessa mais se você ou qualquer um for lá para brincar, levar para na brincadeira ou para curtir, porque nós de qualquer forma estamos participando, nós estamos apoiando, estando lá. Então, mas de uma coisa que começou séculos atrás para cultuar a ídolos, e hoje também cultua a ídolos. E Deus nos manda fugir dos ídolos, fugir da idolatria. Somos chamados para sermos santos e separados. Então a igreja cristã bíblica, amados, a igreja cristã bíblica, ela não pode cair no mesmo erro da igreja católica romana, que trouxe práticas de cultos pagãos para dentro da igreja cristã. Isso se chama sincretismo religioso. Introduzir festas pagãs para dentro da igreja com o intuito de agradar a todos, com o intuito de encher a igreja com festas juninas, com quadrilha, com danças, com elementos simbólicos de culto a Deus pagãos dentro da igreja cristã. Nós não podemos cair nesses mesmos erros, amados. Nós temos que nos separar dessas coisas. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: pastor, desde novo é minha tradição da minha família. Mas sua família tem esse conhecimento? Será que muitos pastores que introduzem dentro das igrejas no qual eles pastoreiam festas juninas, será que eles têm esse conhecimento do que eles estão fazendo? E que se eles estão fazendo esse tipo de coisa, eles não estão agradando a Deus,
porque com certeza Deus não está se agradando de uma festa que foi criada para cultuar ídolos e colocar dentro da igreja de Cristo. Você acha que Deus se agrada dessa forma? Você acha que Deus quer que a gente cultue a Ele da mesma forma que os pagãos cultuam os seus falsos deuses? Não, irmãos. Não. Então os cristãos, amados, eles são chamados para ser santos, separados daquilo que não agrada a Deus, separados também das maneiras pagãs do mundo, da maneira do povo pagão, religioso pagão, que serve aos seus deuses. E com certeza Deus não se agrada que um cristão participe de uma festa que tem uma raiz pagã de idolatria. Porque toda festa tem um motivo dela existir. Toda festa tem um motivo dela existir. A festa não é feita com algo aleatório, do nada. Tem alguma causa porque aquela festa está sendo criada. A festa junina foi por que causa? Culto a falsos deuses. Idolatria. Foi criada para isso. E os cristãos de hoje comemoram essa festa. Então, amados, Deuteronômio 12, verso 4, o Senhor diz assim: vocês, porém, não adorarás o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Tem que haver separação, meu irmão. Se eu sei que uma festa é uma festa de comemoração a ídolos, o que é que eu estou fazendo no meio dessa festa? Bom, Deuteronômio 12, 4 diz: vocês, porém, não adorarás o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. E no verso 2, 3 ele diz: destruam completamente todos os lugares dos quais as nações que vocês estão desolando, que adoram os seus deuses. Tirai dos altos montes, como das colinas e sobre toda a árvore frondosa. Derrubai os seus altares, esmigalhais as suas colunas sagradas e queimai os seus postes sagrados. Despedace os ídolos dos seus deuses, elimine o nome deles daqueles lugares. Eles iriam conquistar uma terra que servia a falsos deuses. Deus está dando uma ordem para esse povo não se associar à maneira que aquele povo cultuava os seus deuses pagãos, que antes destruísse todos aqueles altares sagrados, do qual eles idolatravam, aqueles postos de ídolo, os ídolos, queimasse, quebrasse, eliminasse o nome desses ídolos do meio do povo de Deus. Porque Deus, amados, ele não aceita. É como o profeta Elias disse lá, né, quando sacrificou aqueles profetas de Baal, e disse ao povo que eles estavam cocheando em dois pensamentos: se Baal é Deus, segue a Baal; se Deus for Deus verdadeiro, segue a Deus. Não fique cocheando, andando em dois pensamentos. Deus não quer isso, amados. Levítico 18:30 diz: portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis com eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Segundo Coríntios 6, 14 em diante diz: não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há da luz com as trevas? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que comunhão há? Que ligação há? Porque nós somos santuário de Deus, viventes, como Ele próprio disse: habitarei e andei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu acho, meu irmão, eu tenho certeza que a igreja tem
separar desse período. Não dá mais para a gente se juntar, não. Eu sei que tem muitos pastores na internet que vai dizer, não tem problema nenhum. Você está comemorando uma festa junina sem viés religioso. Mas não é mais. Porque só o nome da festa junina já tem um viés religioso. As fogueiras que é acesa, os fogos que as pessoas usam, tudo isso é símbolos de religiões pagãs. Querendo ou não, amados, vai haver sim, ou seja na empresa, seja na escola, seja onde for, a não ser, amados, que nesse período, a gente na nossa casa, no meio dos nossos familiares, a gente nem fala que está comemorando festa junina nenhuma. A gente pega o nosso milho lá para a glória de Deus, asse, cozinha, come, passa uma colônia, coma com a família, se reúne, sem acender fogueiras na época de São Pedro, né, de São João, de Santo Antônio, porque você fazendo isso, você está se associando a essas práticas. Porque essas práticas religiosas fazem isso, então você vai fazer a mesma coisa, a mesma data, ao mesmo tempo. E aí muitos vão dizer, não pastor, não tem nada a ver, não tem tudo a ver, mas infelizmente hoje em dia muitos pastores, muitas denominações não estão mais se importando com essas coisas. Eu estava vendo uma pesquisa lá sobre as igrejas dos Estados Unidos, mas tem igreja dos Estados Unidos que está comemorando a festa do Halloween. Você sabe o que é a festa do Halloween? É uma comemoração ao dia das bruxas. E tem igreja que está comemorando isso. Não, isso não tem nada a ver. Como não tem, meus irmãos? Como não tem eu festejar uma festa que é dedicada a ídolos? Como não tem? A mesma coisa deu comemorar uma festa que é uma cerimônia comemorada para o dia das bruxas. Qual a diferença de bruxa e de ídolos? Porque a idolatria também é feitiçaria, tudo é uma coisa só. Um idólatra e um feiticeiro para Deus é a mesma coisa. Quem idolatra um boneco de gesso e coloca um boneco de gesso no ombro, e faz oração para uma imagem de escultura, amados, ele está fazendo a demônios. E é o que a Bíblia fala, não é o que o pastor está dizendo, não. Não é que o pastor está querendo agredir outras religiões, não. A gente, como pastor, temos que falar a verdade. Não importa, mas se vai agradar as pessoas das religiões delas, elas precisam saber que o que elas estão fazendo está errado. Elas precisam se converter, se arrepender, abandonar os seus ídolos e servir a um Deus verdadeiro, que não é um pedaço de gesso, não é um pedaço de pau, não é um pedaço de madeira. E que sacrificar esses ídolos, amados, é sacrificar demônios, como Paulo fala. E o apóstolo Paulo está falando inspirado por Deus. Mas tem igrejas nos Estados Unidos que já estão comemorando a festa das bruxas, que acontece no dia 31 de outubro, e é marcada por crianças que se fantasiam de monstros e saem à procura de doces. Essa festa está chegando aqui no Brasil. Já tem um bocado aqui da cultura brasileira que está celebrando essa festa satânica em comemoração a dia de bruxaria, de bruxa. E o cristão, meu irmão, não pode se envolver com essa coisa. Irmão, nós temos que tomar uma decisão. A gente quer servir a dois senhores. Só há um Senhor só. Só há um Deus só. Então, amados, algumas igrejas dos Estados Unidos está acontecendo isso. Nas igrejas aqui do Brasil está acontecendo o quê? A mesma coisa. É comemorada aí festa de carnaval, trio elétrico gospel no carnaval, uma desculpa esfarrapada de evangelizar os pessoal nas festas. Conversa, mas fazendo a mesma coisa que eles, praticando as mesmas imoralidades que eles praticam, as mesmas coisas. Uma festa carnal, a festa da carne,
O que é que o crente está fazendo num lugar desse? O que uma igreja está fazendo num lugar desse? Que luz essa igreja está sendo? A mesma coisa, amados, é na festa junina. E eu digo, amados, eu digo lá em casa, digo a minha esposa, digo aos meus filhos. Eu ensino a eles, eu não obrigo o filho meu a fazer nada, agora eles sabem a verdade. Se quiser ir, está em desobediência, por rebeldia, e Deus vai cobrar deles. Porque um já é de maior e já sabe o que faz. Mas eu não celebro, não participo de festa junina. E não é por questão de ser um crente fundamentalista, por ser um crente extremo, por ser um fanático religioso, por ser um fariseu hipócrita, não, amados. A questão é bom senso, é ser bíblico, porque a Bíblia não nos autoriza a celebrar festas a ídolos. E aí muitos vão dizer, mas pastor, e se eu celebrar uma festa junina que não tem um religioso? Porque eles vão dizer assim, existe a festa junina com objetivo de cunho religioso, mas também existe festa junina sem nenhum cunho religioso. Apesar, de essa festa ter sido criada por isso. Meus irmãos, de toda forma, está sendo uma festa junina. De toda forma, as pessoas lá fora, elas não vão ter o discernimento. Quando ela passa na casa de um crente, e vê lá uma fogueira acesa, no dia de Santo Antônio, São Pedro e São João. Esse pessoal não é crente. Eles estão lá se orar, a fogueira da frente da casa dele lá, na fogueira. Então, amados, é preciso bom senso, irmãos. Eu sei, irmãos, tem que ter equilíbrio, tem. Por quê? Essas festas, amados, têm um objetivo. Foi criado para fins religiosos, para idolatria. Ainda que uma pessoa diga que não é. Por isso que se chama festa junina. Por isso que se chama assim. Eu sei que é o mês de junho, mas porque no mês de junho é celebrado na cultura pagã o Solstício, esqueci o nome agora. Uma festa religiosa do qual celebram os deuses da agricultura, do qual celebra o sol. Solstício religioso. Isso é comemorado nisso aí. E você pode pesquisar isso. Você pode, se você tem internet, você pode pegar e pesquisar sobre a origem das festas juninas. Tem alguns sites que vai logo mostrar diretamente do lado da Igreja Católica, mas existe muito antes da Igreja Católica. Essa festa junina tem origem pagã, de países europeus, do qual, no tempo de junho, que lá era o hemisfério norte, era mais quente, tinha as colheitas, e aí eles comemoravam esta festa, com a crendice de que eles fazendo essa festa, esses falsos deuses iriam abençoar suas plantações. Então, amados, é uma festa, amados, que ela é ideológica, a ideologia dela é esse tipo de coisa. Então, amado, outra coisa. Aí muitas pessoas dizem, mas aí eu não vou participar dessas festas, mas eu vou para o pátio de evento. No mês de junho, aqui em Caruaru, tem um pátio de evento, que as pessoas vão lá. E ontem eu fui pegar o meu filho lá no trabalho, lá na garagem de ônibus lá, eu estou trabalhando, e quase eu não consigo chegar lá, de tanta agonia, tanto trânsito, um pouco desesperado. Quase que eu sofri 12 acidentes, 12 caras do carro por cima de mim, na agonia para chegar lá, para ver o cantor, não sei quem. Entendeu?
uma agonia, mas que eu duvido que esse povo tivesse essa alegria, essa urgência para vir a uma igreja adorar o Deus verdadeiro. Eu duvido que eles fizessem isso. Eu duvido. E às vezes essas pessoas, quando dizem se converter para vir para a igreja, é a maior luta do mundo. Agora, para ir para o pátio de evento, meu irmão, pode estar chovendo fogo lá que eles vão. Pode estar o que for, mas. E o pátio de evento, mas não é um lugar para crente. Não é um lugar para crente. Por quê, pastor? Porque é um lugar onde está se reunindo ali várias pessoas que estão se embriagando. Muitas pessoas ali saem dali bêbadas. As músicas que são cantadas ali hoje em dia são músicas que fazem apologia ao pecado, ao adultério, à prostituição, ao divórcio, à destruição da família, à bebedeira, à bagunça. Que é o que esses cantores modernos hoje em dia cantam. Então é um ambiente totalmente propenso para libertinagem, para a prática do pecado. Eu vejo os meninos que rodam lá, trabalham lá, e às vezes quando vão para a praça, eles dizem: meu irmão, o negócio lá está feio, lá no pátio de evento. É um bocado de homem beijando outro homem, é um bocado de gay lá beijando, se abraçando, as mulheres lá se beijando uma com as outras. Meu irmão, a verdadeira Sodoma e Gomorra, amados. O que é que um crente vai fazer num lugar desse, pelo amor de Deus, amado? Se um camarada é crente, como é que ele vai se sentir bem? Será que essa pessoa não tem o Espírito Santo dentro dela que vai incomodar, dizer: isso aqui não é o teu lugar? Mas por que o pastor está falando isso? Porque muitas igrejas, amadas, nessa época se esvaziam um bocado, principalmente os jovens. Muitos jovens estão lá no pátio, passam o ano todo na igreja, louvando, adorando Deus. Quando chega o mês de junho, doida, e vai lá para o pátio de evento, participar, está lá no meio desse Sodoma e Gomorra. Então, amados, a igreja tem que permanecer, amados, fiel à palavra de Deus. Nós temos, amados, que se separar dessas coisas, amados. Isso não nos pertence mais. Essa cultura pagã de festa a falsos deuses, isso não pode mais fazer parte do cristianismo. Irmãos, até mesmo as festas judaicas, o crente não precisa guardar essas festas, que eram festas dedicadas ao verdadeiro Deus. Quanto mais festa dedicada a falsos deuses, festas que a idolatria. Enquanto a comida, pastor, meus irmãos, comer, 1 Coríntios 10, verso 25, diz assim: comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, com motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se você vai comprar o seu milho lá, não importa se quem plantou o milho dedicou ao Santo São João, a São Pedro, ou São qualquer que seja, não tem importância nenhuma, irmão. Porque você não está em um ambiente religioso, você não está em uma festa pagã, você está pegando o milho para comer na sua casa. Ou você está plantando, colhendo milho, que a terra é do Senhor, é o Senhor que manda a chuva, é o Senhor que faz o milho nascer. O milho é de Deus, o milho não é do diabo e o milho não é do ídolo. Então, eu posso comer pamonha, com certeza, como pamonha, como milho assado, como milho cozido, se quiser trazer para mim também eu como. Bolo de milho é uma bênção de Deus, amém? Nós não vamos associar ídolos nenhum. Não importa, entendeu? Se tem pessoas que estão pegando um milho, consagrando a São A, Santo A, Santo B, problema deles. Eu não consagro na hora que a gente ora, mas é bênção de Deus, né? É bênção de Deus. Então que Deus possa nos abençoar, mas e que a gente possa ver o seguinte também. Vai lá que muitos da gente diz: pastor, mas eu faço essas festas
faço fogueira, solto fogos, mas eu não faço com a intenção de idolatrar. A questão toda também, amados, é que nós precisamos também ver se nós fazendo essas coisas, nós não estamos escandalizando as pessoas lá fora, os fracos na fé, que é o que estava acontecendo aqui. Quando as pessoas iam para cultos pagãos e comiam carnes oferecidas a ídolos. E o apóstolo Paulo fala que eles fazem o quê? Que se for para escandalizar, eles não comam. Então, você fazendo uma festa dessa na sua casa, acendendo fogueira, soltando fogos, vai glorificar Cristo ou vai escandalizar? Se as pessoas incrédulas que participam disso olhar para você, elas vão dizer o quê? Que você é um crente ou vai dizer, poxa, mas não é crente, não, está ali, ó, aqui na fogueira ali para São João, São Pedro, Santa Antônio. Então, irmãos, nós temos que viver isso, amados, porque a palavra de Deus diz assim, né, comer de tudo que vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a plenitude. Se alguém dentre os incrédulos nos convidar e disser de comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência, porém se alguém vos disser, essa coisa sacrificada a ídolos, não coma por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência dele, porque ele vai se escandalizar. Ele vai dizer, o seu irmão está comendo por sacrificado a ídolos. Se ele não perguntar, não tem problema nenhum, uma hora ele come, porque da terra é o Senhor. Mas o que é que diz? Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, né? Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças. Porquanto quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeu, nem para grego, né, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, amados, eu vou participar de uma festa dessa, vai glorificar a Deus ou vai escandalizar a Deus? Vai escandalizar a Deus, não participe, irmão. Não participe, ainda que seja alguém da sua família. Vai escandalizar, não faça. Agora, se você fizer com a sua família, sem fins nenhum, religioso, só para se reunir, comer uma pamonha, uma canjica, um milho assado, não tem problema algum. Amém? Só não vá acender a sua fogueira no dia de Santo Antônio, São Pedro e São João. Não vá fazer isso. Por quê? Porque está errado. Você está participando da mesma coisa que as pessoas estão aí fora crendo. Que essas fogueiras aí é relacionada a esses ídolos. Então que Deus possa nos abençoar, mas Deus possa nos dar sabedoria, né? Está aí, chega esse período, é um período onde as pessoas endoidam, é o corre-corre, é uma agonia, parece que o mundo vai se acabar. Mas uma coisa é certa, mas tudo isso passa, o ídolo passa, festa pagã passa, mas o nosso Deus e a palavra de Deus é eterna. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.